Seja muito bem-vindo ao Correio Esportivo, seu programa sobre todos os esportes Brasil e mundo afora, que você confere aqui no Correio Digital. Eu sou o William Vinícius e estamos no ar. Muito boa noite para você. Trago agora várias informações sobre vários esportes aqui, ó. Por isso que a bandeira nacional tá esticada aqui, porque a gente tem muito o que trazer para você, não só de futebol, porque o Brasileirão terminou ontem com muita briga ali para não cair. Teve briga pela vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Então, além do futebol, eu começo o programa hoje. Antes até de começar, dizer que o programa está passando por uma reformulação, mas seguimos aqui juntos. Eu trago aqui para você tudo que você vai precisar saber esse mês que vem, sobre os esportes, seja na nossa região, seja no Brasil, seja no mundo, trazendo para você os nossos campeões dos outros esportes, por exemplo, como nesse programa de hoje. Eu vou começar falando da nossa fadinha, a Raíssa Leal, gente, que foi tetracampeã ontem em São Paulo vou conferir aqui o nome da competição, SLS Super Crown. A brasileira foi tetracampeã, gente. A fadinha é esse fenômeno do nosso skate brasileiro. Ela tem apenas 17 anos e venceu a grande final ontem lá em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. A maranhense, então, estava precisando superar apenas os rivais do Japão e da Austrália para garantir o troféu. E a Raíssa Leal venceu lá em São Paulo, então, pela quarta vez o SLS Super Crown. Ela que manda muito no skate. Você que não conhece, ainda não teve a oportunidade de ver o talento da fadinha, acompanhe, procure na internet, veja essa menina que eleva o nome do Brasil nesse esporte, que o skate é muito maneiro, né? Eu, particularmente, acho o skate muito legal. E a fadinha é esse fenômeno, já não é mais uma promessa, já podemos chamá-la de realidade dentro do skate nacional. Então, parabéns a Raíssa, que fez a nossa bandeira ontem lá em São Paulo ficar ainda mais verde e amarela. Seguindo nesse tom, vamos agora parabenizar a seleção feminina de futsal. A seleção feminina de futsal foi campeã pela primeira vez lá nas Filipinas, vencendo Portugal por 3-0 na final. Então superaram as nossas Patrícias, vamos dizer assim, por 3-0, então levando o título da primeira edição da competição. Então lá na Phil Sports Arena, nas Filipinas, seleção feminina de futsal sendo campeã da Copa do Mundo Feminina do esporte, da modalidade. Então parabéns às nossas meninas do futsal. Parabéns a Raíssa Leal. Seguindo nesse clima de esporte nacional em alta, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. É claro, o Brasileirão terminou ontem. Vamos aqui as informações completas para você. O Brasileirão que, mais uma vez, né, não deixou a desejar, que entregou muito, é muita emoção até a última rodada, é time brigando para não cair, é time brigando para ser campeão, é vaga na Libertadores e ter que superar lesões, suspensões, enfim, todo esse emaranhado, toda essa catarse que o futebol proporciona. E não foi diferente, né? A última rodada também já é de lei, né? Brasileirão, última rodada é coração batendo aqui na garganta, e essa edição 2025 não foi diferente. Vamos lá então, né? Passar por essa última rodada. Vai passar aqui também os melhores momentos de um dos jogos que foram mais emocionantes ontem, que foi o Santos vencendo por 3-0 o Cruzeiro. O Santos que precisava vencer para não cair. O Internacional, também vamos falar daqui a pouco, mas está aqui, Santos e Cruzeiro. Santos venceu lá na Vila por 3-0 a equipe celeste. Cruzeiro, que já estava classificado para a Libertadores, também já não almejava mais título. O Flamengo já era campeão, né, na semana passada vencendo o Ceará. O Santos valia tudo para a equipe, pro Peixe, para a equipe lá da Baixada Santista. O Santos venceu por 3-0. Vai estar passando aqui os melhores momentos que ilustram essa vitória da equipe santista, que fez o Santos permanecer na Série A. Mas lá no sábado, às 6h30 da tarde, o Mirassol recebeu o Flamengo, empataram por 3-3. O Flamengo, então, que foi campeão da Libertadores, que foi campeão nacional,
vencendo o Ceará na penúltima rodada. O Flamengo já está com a cabeça lá no Catar, o Flamengo já está com a cabeça no Intercontinental, né? Na Copa Intercontinental, e vamos falar também dela mais à frente. Mas o Flamengo então visitou o Mirassol, empataram por 3-3 ali na sua despedida do Brasileirão. Fluminense precisava vencer, esses jogos agora todos foram no dia de ontem às 4 da tarde. Fluminense precisava vencer o Bahia no Maracanã para se classificar na fase de grupos ali e com a vaga direta para a Libertadores. Venceu o Ceará então no Maracanã por venceu o Bahia no Maracanã por 2-0. Botafogo venceu o Fortaleza por 4-2 também lá no Rio, mas não foi suficiente para ir para a fase de grupo da Libertadores. Na verdade, o Botafogo ainda está agora apenas precisando torcer para que Fluminense ou o Cruzeiro sejam um dos dois campeão da Copa do Brasil. Também vamos falar da Copa do Brasil daqui a pouco, que está na reta final, né? Vamos para as semifinais. Mas o Botafogo então venceu o Fortaleza por 4-2, agora está dependendo se um desses dois times for campeão da Copa do Brasil. O Botafogo, por abrir uma vaga ali seria o G6, o Botafogo vai para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Corinthians recebeu Juventude também lá em São Paulo, empatou por 1-1. O Santos, que estava passando aqui agora há pouco, venceu por 3-0 o Cruzeiro e permaneceu na Série A. O Galo goleou o Vasco por 5-0. O Vasco também, que já estava ali no meio de tabela, não tinha mais chance de cair. O Atlético também não almejava mais grande coisa, mas goleou e deu essa vitória, essa alegria lá para a torcida do Galo. O Internacional, que está passando aqui agora, também era o outro time que estava com a corda mais do que no pescoço, precisava vencer assim como o Santos para não cair para a Série B em 2026, e o Abelão, que retornou apenas com essa missão de salvar o Internacional, foi lá e cumpriu a sua palavra, a sua missão, obteve êxito. O Internacional venceu por 3-1 o Bragantino lá em Porto Alegre e permanece na Série A, para a alegria da massa colorada. Tá aí o Internacional, alguns lances da partida, cobrança de falta aí do Juninho Capixaba, né, batendo para fora. Daqui a pouco vai estar passando uns gols aí também do Internacional. Vitória mais do que importante, né? O próprio Abelão disse ao final da partida de ontem que essa permanência na Série A é mais importante do que o próprio Mundial que o Inter tem, né, na sua galeria. Então o Abelão, que foi trazido de volta, né, de certa forma repatriado, com essa missão de fazer o Inter permanecer na Série A, né, um clube como o Internacional, tão tradicional, tão gigantesco, não podia estar na Série B em 2026, né? E aí o Abel veio com essa missão e conseguiu dar essa alegria para o torcedor colorado. Tá aí um gol de pênalti ali, ó, quando o Inter fez o seu segundo gol na vitória de ontem por 3-1. Prosseguindo com a rodada, o Vitória venceu lá no Barradão o São Paulo por 1-0. Ceará recebeu o vice-líder Palmeiras, perdeu por 3-1. Ceará rebaixado para a Série B. Palmeiras então vencendo o Ceará por 3-1 fora de casa. O Sport, que já estava rebaixado, perdeu também em casa por 4-0 para o Grêmio. Fortaleza, como eu também acabei esquecendo de mencionar, o Fortaleza, que perdeu para o Botafogo, também rebaixado para a Série B. Então a tabela terminou o Brasileirão da seguinte maneira, né? Podendo agora, na verdade não vai alterar a tabela porque o Campeonato Brasileiro acabou, mas agora estamos só na expectativa pela definição, né, dos finalistas e do campeão da Copa do Brasil, que aí sim vai alterar ali, pode afetar ou alterar, abrir mais uma vaga na tabela do Brasileirão e levar mais um time, no caso o Botafogo, se Fluminense ou Cruzeiro for o campeão, para a fase de grupo da Libertadores. Flamengo então terminou a competição líder, campeão, 79 pontos, o Palmeiras vice-líder com 76, Cruzeiro terminou em terceiro lugar com 70 pontos. Mirassol, a surpresa da competição. O Mirassol fez muito bonito na Série A esse ano e terminou em quarto lugar também, indo para a Libertadores 2026 na fase de grupos ali, diretamente, 67 pontos. Mirassol terminou a competição. O Fluminense venceu ontem, terminou com 64, também na fase de grupos da Libertadores já. Botafogo em sexto com 63, agora esperando, como eu disse,
podendo ir para a fase de grupos da Libertadores ano que vem ou não. Se o Vasco ou o Corinthians vencerem a Copa do Brasil, o Botafogo vai ter que disputar a pré-Libertadores. Assim, também o Bahia, em 7º lugar com 60 pontos. São Paulo terminou em 8º. São Paulo, que acredito que a torcida São Paulina vai concordar comigo, São Paulo cometeu muitos erros. Assim, por exemplo, vamos lá no Rio de Janeiro, o meu Botafogo também errou tudo que podia e que não podia esse ano, né? Jogou todas as competições, as oportunidades, as chances fora. São Paulo em 8º com 51. O Grêmio terminando na 9ª colocação com 49. Red Bull Bragantino, que está aí perdendo, né? No caso, para o Internacional, tomando de 3-1, terminou no 10º lugar. O Galo terminou em 11º com 48 pontos. O Santos conseguiu escapar da degola e terminou ainda na 12ª colocação, para quem estava brigando para não cair, até que terminou bem colocado, né, com um certo respiro, uma certa folga ali da zona de rebaixamento. Terminou em 12º lugar com 47 pontos. Em 13º, o Corinthians, que está na semifinal da Copa do Brasil, com 47 pontos. Em 14º, o Vasco, que também, acredito que principalmente para o vascaíno, né, que estava com muito medo dessa campanha, dessa possibilidade de queda mais um ano. Infelizmente, o Vasco também, assim como o Inter, é outro clube que não pode integrar a Série B, né, um clube de muita tradição, um clube muito importante na história do futebol brasileiro. O Vasco estava passando esse medo para o seu torcedor, mas terminou a competição, acredito eu, surpreendendo ali os cruz-maltinos e terminando em 14º, 45 pontos, né? Um certo respiro da zona de rebaixamento. O Vitória também conseguiu escapar em 15º lugar com 45 pontos. O Inter, com a vitória que está passando aqui, foi a 44 pontos e escapou ali na última vaga para não cair em 16º. Ceará e Fortaleza deixam a Série A no ano que vem. Caiu aí então o time do estado, caiu o time da capital. O futebol cearense tendo que recuperar o lugar de prestígio no ano que vem, né, perdendo a sua força inicial para o ano de 2026, e vai precisar já começar o ano dando alegria e passando confiança para o seu torcedor ali com o Campeonato Cearense. Certamente o torcedor do Ceará e do Fortaleza vão cobrar isso dos seus clubes. Juventude, né, que empatou então com o Corinthians ontem lá em São Paulo, também rebaixado em 19º lugar com 37 pontos. E o Sport, que já estava rebaixado há um bom tempo, fez apenas 17 pontos na competição, perdeu na última rodada mais uma vez para o Grêmio, então em casa, por 4-0, e o Sport foi o lanterna e também se une aí a Ceará e Fortaleza, e é um terceiro clube do Nordeste brasileiro a jogar a Série B em 2026. Esses clubes então cedem lugar aí, né, para Atlético Paranaense, Coritiba, o Remo e a Chapecoense, que vão jogar a Série A em 2026. Também pauta para assuntos futuros ainda esse mês, o Brasileirão, né, que sofreu mudança, ano que vem vai começar mais cedo. Acho que para os apaixonados aí da Série A, isso é uma ótima notícia. A gente vai estar trazendo isso aqui no Correio Esportivo para todos vocês também. Seguindo em frente com as pautas do programa de hoje, agora nós vamos falar da Copa do Brasil, a Copa Betano do Brasil, que também está na sua fase final. É o seguinte, gente, na próxima quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians jogam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, então lá em Minas. O Cruzeiro, então, que terminou o Brasileirão muito bem, em terceiro lugar, vai cheio de confiança. O Corinthians, que terminou ali no meio de tabela, também acredito que desperdiçou muitas chances, cometeu muitos erros. Termina no meio de tabela no Brasileiro, mas é um clube que sabe jogar competições mata-mata, é um clube que está acostumado, que gosta disso tudo, tem ali o apoio de toda a massa corintiana, uma torcida enorme que apoia muito. O Corinthians então vai nesse jogo de ida fora de casa, vai encarar o Cruzeiro lá em Minas, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Deixa nos comentários desse episódio aqui o que você acha que vai dar nessa partida. Conta pra mim
Você acha que o Cruzeiro passa, o Cruzeiro que terminou o ano aí voando? Ou você acha que não, o Corinthians é um clube que sabe, que gosta de jogar um mata-mata, que tem essa inteligência para jogar uma competição dessa maneira, e o Corinthians vai passar do Cruzeiro? Conta para mim nos comentários, diz aí o que você acha que vai dar nessa semifinal. Na quinta-feira, dia 11, às 20 horas, Vasco e Fluminense, clássico carioca, compõe a outra semifinal da Copa do Brasil. O Vasco, então, que conseguiu se livrar, como eu disse há pouco, da Série B, terminou no meio de tabela. Fluminense termina a competição muito confiante também, conseguiu uma vitória sobre o Bahia. Era um jogo ali, posso dizer, de 6 pontos, porque era de interesse do Bahia também vencer, precisava vencer para tentar alcançar essa fase de grupos da Libertadores, essa vaguinha, não conseguiu. Então, o Vasco chega com uma certa confiança por ter terminado o ano até, vamos dizer assim, melhor do que se esperava, né? Não sofreu até a última rodada. E o Fluminense pega o Vasco, então, na quinta-feira, às 8 horas, Fluminense que vem cheio de confiança, fez um bom brasileiro, terminou o ano muito bem, acho que depois dessa chegada do Zubeldia, encaixou, deu uma azeitada ali no time, né, corrigiu muitos erros, fez o Fluminense evoluir, progredir e conduziu a equipe tricolor para a fase de grupo direto da Libertadores. Então, recapitulando, Cruzeiro e Corinthians, na quarta-feira, às 21h30, lá em Minas, semifinal, uma das semifinais, jogo de ida, né, da Copa do Brasil, ou a outra semifinal, Vasco e Fluminense lá no Rio, na quinta-feira, às 20 horas. Deixa nos comentários aqui o que você acha que vai dar. Eu vou ser sincero com você do outro lado. Se me é permitido mudar de opinião, eu lembro que há um tempo atrás eu dei um palpite de que a final da Copa do Brasil seria Vasco e Corinthians. O Vasco estava numa evolução, mas o Vasco oscilou muito de lá para cá. E eu dei ali o meu chute de uma final da Copa do Brasil, Vasco e Corinthians. Mas se eu tenho o direito de mudar de opinião, eu fico agora com outro palpite. Eu acho que a final vai dar Corinthians e Fluminense. Eu acho que essa confiança que os dois clubes terminam a competição vai pesar muito ao favor da equipe de Minas e do Tricolor Carioca. Então eu acho que a final da Copa do Brasil vai dar Cruzeiro e Fluminense. Coincidentemente, se essa for a final, já é lucrativa para o meu clube Botafogo. Botafogo, né? Qualquer um dos dois que for campeão da Copa do Brasil ajuda o meu time a jogar a fase aí para Libertadores direto no ano que vem. Mas pode acontecer, né, de um. Então é jogo grande, é Vasco, é Corinthians, é Cruzeiro, Cruzeiro, é Corinthians, é Vasco, é Fluminense, tudo pode acontecer, tá tudo em aberto nessas semifinais de Copa do Brasil. Vamos ver o que acontece então. Jogo de ida, Cruzeiro e Corinthians, quarta-feira, agora dia 10. Maracanã, quinta-feira, dia 11, Vasco e Fluminense. Outro clube que também não terminou o seu ano vai demorar um pouquinho mais para terminar. E a torcida vai tá aí em polvorosa ainda, né? Ainda tá em clima de festa, né? Como diria aquela musiquinha do Silvio Santos. É a torcida do Flamengo, né? Para a secagem. Vou ser bem futebolista aqui agora, né? Para a secagem dos rivais. O Flamengo que... Se não já chegou, tá para chegar lá no Catar, é bem possível que já esteja lá. Flamengo, que agora tá com a cabeça, os pés, a chuteira, o coração, tá com tudo lá na Copa Intercontinental. Flamengo vai aí como campeão da Libertadores disputar mais uma taça. Flamengo que, se eu não me engano, ganhou 4 ou 5 campeonatos esse ano, acho que foi o Carioca, a Recopa, o Brasileiro, a Libertadores. E seguiu só realmente as 4, tá indo em busca da 5ª taça em 2025 lá no Catar, Copa Intercontinental. O Flamengo joga agora na próxima quarta-feira às 14 horas. Então você, torcedor flamenguista aí, procure se programar para tentar acompanhar o seu clube de coração. Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul, time mexicano,
provavelmente ele então é o campeão da CONCACAF, é o representante da CONCACAF, e a Copa Intercontinental, que é o que até então chamávamos, né, do Mundial de Clubes. Creio que por essa criação de um campeonato aí que teve esse ano, que agora é o chamado Mundial de Clubes, que é o campeonato que teve, por exemplo, o Flamengo e Chelsea, teve o Botafogo, PSG, Fluminense, Borussia, né, o Palmeiras jogou aí com o time do Messi, o Inter Miami. Esse vai ser agora o Mundial de Clubes, porém ele vai acontecer de 4 em 4 anos. O até então conhecido como Mundial de Clubes, agora é a Copa Intercontinental, que acontece ali, né, naquele formato mesmo, né, dos campeões pelos continentes ali no ano. Eles se enfrentam lá do outro lado do mundo, que antigamente era lá no Japão, né, agora nos últimos anos já teve no Marrocos, agora é no Catar, enfim. Sei que o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul, chega sem falsa demagogia, chega, né, como favorito para esse confronto. E essa partida em especial é chamada, acho que é o Derby das Américas. Aí o Flamengo, se passando pelo Cruz Azul, ele vai para uma próxima fase, se eu não me engano, vai enfrentar, acho que o Pirâmide, que seria o representante ali da África, né? Acho que é um time africano, se eu não me engano. Eu sei que é um representante do continente africano. E aí, provavelmente, o Flamengo vencendo o Cruz Azul, encarando o Pirâmide, que eu acho que é do Egito, vencendo o Pirâmide, aí sim o Flamengo vai pegar ali o campeão da Champions League, da taça da orelhuda, né? A amada, a famosa, que atrai todos os holofotes, Champions League, Flamengo e PSG. Acho que é Flamengo e PSG, né? Que foi o campeão é Flamengo ou Chelsea, Flamengo e PSG. Vou confirmar essa informação para o próximo episódio. Mas o Flamengo então pega o Cruz Azul na quarta-feira. Precisa vencer, é o favorito, provavelmente irá vencer, né? Acho que vai prevalecer todo esse entrosamento, todo esse futebol que levou o Flamengo a ser campeoníssimo em 2025, e o Flamengo então encara esse time mexicano, Cruz Azul. Estreia do Flamengo na Copa Intercontinental, quarta-feira, às 14 horas. Você, flamenguista, então, deixa aí nos comentários também. Você, torcedor brasileiro, conta. Fala a verdade, você vai secar o Flamengo? Você vai torcer pro Flamengo? Você, flamenguista, qual a tua expectativa para essa partida? Vai ser goleada? Vai ser difícil? Enfim, deixa nos comentários desse episódio, Correio Esportivo, eu quero saber aqui a sua opinião. Vamos encerrando por aqui esse episódio que teve skate, teve futsal, Brasileirão, Copa Intercontinental, teve muito esporte para você, e eu te vejo na sexta-feira. Vamos falar dessa partida do Flamengo na quarta, vamos falar da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser na quarta e na quinta, e eu te vejo na sexta trazendo tudo isso e muito mais que possa porventura aí ser destaque no Brasil e no mundo do esporte. Fiquem todos com Deus, até o próximo episódio, sexta-feira eu te vejo lá, até lá!